Olá, prontos? Preparados para encarar a realidade espiritual de Cristo de frente? Neste caso, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, tanto o arminianismo quanto o calvinismo, estas duas doutrinas, defendem a salvação de seres humanos. Mas veja bem, o que há de humano para ser salvo através do corpo? Uma vez que no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, disse Paulo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Se a vida do ser humano é exatamente Cristo, repito, o que há de humano para ser salvo através do corpo? Se o que se encontra no corpo é justamente a vida que é Cristo. Não tem lógica. Não há lógica alguma em tentar salvar a vida do homem, uma vez que a vida do ser humano é o próprio Cristo. Nisto podemos entender perfeitamente porque no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, disse Paulo, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Deus possui um único descendente. Estamos falando de Cristo, um único filho. As promessas foram feitas justamente para este único descendente que é Cristo. Não existe promessas de reino dos céus para seres humanos. A promessa do reino dos céus foram feitas exatamente para este descendente que é Cristo. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que há um só Espírito. O Espírito de Deus, que é Cristo. Também, no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação visível do Espírito de Deus, que é Cristo. Então, todos os seres humanos são Deus em manifestação, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso, disse, repito, Paulo no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz e a seus descendentes como falando de muitos, mas como de um só, a teu descendente que é Cristo. Estamos falando exatamente deste Espírito de Cristo, que se fez carne, pois toda a carne é Deus em manifestação. Prova disso que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que foi o Verbo que se fez carne, ou seja, este Espírito de Cristo que se tornou carne. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, diz, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. E também no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 28, diz, eu vim do Pai e entrei no mundo, agora outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Somente o Espírito de Cristo vem dos céus e retorna para o céu, pois as promessas foram feitas ao seu descendente que é Cristo. A promessa de retornar ao reino dos céus foi feita exatamente para Cristo, pois foi Cristo quem desceu de lá. Por isso que no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Estamos falando do Espírito de Deus que é Cristo. Somente o Espírito de Cristo pode retornar ao reino dos céus. Por isso que as promessas referentes ao reino dos céus foram feitas ao seu descendente, que é Cristo. Estamos falando de um só, a saber, o Espírito que está no homem. Por isso que no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, diz, então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este Espírito que veio dos céus, inevitavelmente irá retornar à fonte, uma vez que o pó retorne ao pó. Neste caso, podemos entender perfeitamente, através de uma história. Sim, para você compreender melhor. Veja bem. Ninguém entra dentro do sonho, a não ser o Criador do sonho. Também, ninguém sai de dentro do sonho, a não ser o sonhador. Desta mesma forma, ninguém entra neste mundo dos sonhos, este mundo dos mortos, a não ser o Espírito de Deus. Também ninguém sai deste lugar, a não ser o Espírito de Deus que veio dos céus. O mesmo, repito, ocorre em relação ao sonho. Ninguém sai de dentro do sonho, a não ser aquele que lá entrou, a saber, o Criador do sonho. Também, somente o Criador do mundo é que entra no mundo e retorna para o lugar de onde primeiro ele saiu. Nisto podemos entender que não existe salvação de seres humanos, uma vez que tudo que se encontra neste lugar é apenas a ilusão do ser de Deus,
Assim como tudo que se encontra dentro do seu sonho é apenas a manifestação da sua consciência. Não há como salvar a ilusão que se encontra dentro do sonho. Simplesmente porque tudo que se encontra dentro do sonho é apenas a manifestação visível do ser, do Criador que se encontra no sonho. O mesmo ocorre em relação a Deus. Não há como salvar quem você acredita ser através do corpo, pois você não é o corpo e sim o Espírito de Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo, meu amigo. Por isso que no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 20, disse Paulo: fui crucificado com Cristo, assim já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Após despertar do Espírito, após Paulo ter passado pela conversão, após ele ter nascido do Espírito, ele não mais se reconhecia através do corpo, através da ilusão, através da manifestação do Espírito, mas sim através do próprio Cristo. Disse ele: já não vivo mais eu, mas agora é o próprio Cristo que está vivo através de mim. Ou seja, agora era a mente de Cristo que estava controlando o corpo e não mais a mentalidade da carne, que é a ilusão do ser. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25, disse Cristo: eu sou a ressurreição e a vida. Após Paulo ter passado pela ressurreição, já não era mais ele que estava vivo, e sim Cristo, pois Cristo é a ressurreição do homem. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, disse Paulo: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. O que há de humano no corpo espiritual? Nada. Semeia-se a mentalidade da carne, ressuscita a mente de Cristo. É a mente de Cristo que desperta, que ressuscita no homem, e não o corpo que ressuscita lá no cemitério, pois semeia-se o natural. O homem é desfeito e é estabelecido Cristo em seu lugar. E se é o Espírito que ressuscita, então podemos entender porque no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que é um só Espírito. O Espírito de Deus se desdobrando através de todos, pois todos nós somos um em Deus, e Deus é exatamente um através de todos nós. Por isso diz que as promessas não foram feitas a muitos seres humanos, mas unicamente ao seu descendente que é Cristo. Pois somente Cristo veio do céu e somente Cristo retorna para lá. Então não existe salvação, predestinação, não, meu amigo, de seres humanos. Pois seres humanos algum irão sair deste lugar, pois tudo que é humano irá retornar ao pó da terra, e tudo que é divino entrará nos céus. Pois só há um que entrou neste lugar que pode sair. Estamos falando exatamente do próprio Deus. Está dado o recado? Reflita com extrema atenção. Até o próximo vídeo.